Sejam bem-vindos ao programa Café com Pastores, um programa da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, onde os nossos pastores respondem às suas perguntas. Eu sou Cíntia Ribeiro, apresentadora deste programa. Hoje temos o nosso pastor Alex, pastor titular da nossa igreja, e como convidado temos o pastor Tiago Bahia, da Igreja Presbiteriana da Aliança, em Aracaju. Seja muito bem-vindo, pastor. Prazer é todo meu, bom estar aqui com o pastor Alex, com você, Cíntia, poder falar do nosso Deus, não tem nada melhor. Amém. Amém. E a nossa pergunta é: como conseguir conciliar estudar fora e levar a família? Que orientações você daria? E qual o cuidado que teve com sua família? Pastor, deixa-me apimentar um pouquinho mais essa pergunta. A palavra do Senhor nos mostra que o bom presbítero ele tem que saber, dentre as qualificações, governar bem a própria casa, né? O mesmo apóstolo diz que o pastor, o presbítero, ele tem que se afadigar na palavra e no ensino. Como gerir essas duas coisas, à luz do que a irmã Cíntia acabou de te perguntar, sem negligenciar uma ou outra? Excelente, excelente. Essa passagem que o irmão citou, que o pastor citou, que o senhor citou, pastor Alex, as cartas pastorais e também Efésios, já que a gente falou a última vez sobre Efésios, eles misturam a casa, o lar, com a igreja. Tanto várias vezes Paulo chama a igreja como a casa de Deus. Verdade. Quando ele dá esse princípio, é porque uma coisa é uma extensão da outra, em certo sentido. Então é de extrema necessidade o pastor ou aquele que é aspirante para o ministério ter uma mentalidade de ter uma família cristã estruturada para a glória de Deus, que é a base onde Deus estabeleceu de forma ordinária, a fim de que a fé cristã floresça. Então, a pessoa que chega como no seminário para ser pastor, ele tem que ter uma visão bíblica forte na mente, em primeiro lugar, para poder exercer o seu pastorado. Sem uma visão bíblica do que é família, do que é ser pai, do que é ser marido, ele já se torna uma pessoa desqualificada, né, para o ministério. Não tem como. Então, uma das coisas principais, e aí usando Efésios de novo para isso, quando Paulo lá em capítulo 5, quando fala sobre a vida da família e do lar, nesses princípios, como você tem também em Colossenses, lá o apóstolo Paulo, ao meu ver, a ordem dos assuntos que ele trata, a ordem tem os seus valores e hierarquias. Então, quando ele começa ali no capítulo 5, dizendo: sejam enchidos do Espírito, e dá depois ali os verbos de como fazer isso, como evidência de que está cheio do Espírito, ele depois fala de casamento, depois de novo pai e filhos e o trabalho. Essa ordem, ela não pode ser quebrada. Ela é fundamental. E o cara que está querendo entrar no ministério, ele tem que estar isso bem em mente, pedindo a Deus para viver à luz dessa ordem. Qual é o primeiro? Primeiro, ser enchido do Espírito. Meu Deus é em primeiro lugar acima de tudo. E amá-lo de todo o coração. Até Agostinho dizia isso, né? Como é que eu posso não sofrer nessa vida e viver de forma cristã sem amar as coisas criadas de forma desordenada? Porque eu vou amar minha esposa mais do que tudo, isso pode trazer muito sofrimento se eu perdê-la e acabar minha própria vida. O filho é a mesma coisa. Ele dizia: a principal coisa é o seguinte: você pode amar bem muito eles, sem medo de ser feliz, quando o seu amor por Deus é infinito. Então, meu amigo, se Deus é infinito e depois os outros virem, tranquilo, você tá na paz. Ame bem muito mesmo, para chegar ao infinito tá difícil. Então, esse é um princípio básico forte. Então, o seu Deus, Deus triuno, você ama Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E isso vai redundar na sua vida devocional. Se isso é a verdade, se o seu bem maior é o seu Deus triuno, e é isso que você quer fazer no ministério, viver para Ele, em serviço a Ele, então isso vai redundar no dia a dia, onde a sua vida, você não vai negociar a sua vida de oração particular com o seu Deus, leitura das Escrituras com o seu Deus. Vai para as Escrituras não para ensinar ou para pregar,
Não é como um pastor americano, um teólogo bíblico dizia, o Edmund Clowney. Ele dizia assim, até era o Tim Keller também que citava ele isso aí, dizia o seguinte: não deixe que o púlpito leve você para a Bíblia, mas que a Bíblia leve você para o púlpito. A gente pode até pensar da mesma forma quando Jesus ali alimenta os discípulos na milagre dos pães da pesca maravilhosa, no final de João 21, ele alimenta primeiro para depois dizer para Pedro alimentar as ovelhas. Então, quando você está alimentado de Cristo, você come do pão da vida primeiro, alimentado dele de Cristo primeiro, é que você vai poder alimentar outras pessoas de Cristo. Então isso é fundamental. Se você estiver vazio do seu Deus, como é que você vai pastorear outras pessoas? Lógico. E a sua própria família? É loucura, loucura mesmo. Então, primeiro é isso. Segundo, isso é estabelecido, a esposa é primeiro do que os filhos. Porque ele marido e mulher, depois filhos. Então, primeiro é o seu cônjuge. Então, um cara que quer ir para o ministério, ele tem que amar a esposa. Muito. Até o ponto, é até forte, que ele não diz isso em relação aos filhos, mas para a esposa diz. Como Cristo amou a igreja. Não é? Tanto é que os filhos vão embora. Eles vão deixar pai e mãe, que é dito lá também, Paulo, mas a mulher fica. Então, é tão grande que a expressão da relação sua com Cristo de cabeça e corpo é do marido e mulher. Você não tem isso, filho e pai, nem mãe e filha. É relação a marido e mulher. Que é gigantesco. Então, cuide do seu relacionamento, invista, gaste tempo com a sua esposa, namore ela, saia com ela, desenvolva conversa, pergunte como é que está, quais são os seus defeitos, o que é que você pode melhorar. Também um conselho prático para o seminário, ao meu ver, não vai ficar estudando, não é que vai, você pode fazer de várias maneiras, cada das pessoas tem o seu jeito, mas uma coisa boa, eu aconselharia, ser a sugestão, vá para a cama cedo com sua esposa, vá bem cedo e acorde cedo, vá cedo, fique com sua esposa, curta o seu casamento cedo, durma e acorde de manhã cedo e vá para o trabalho. Vai estudar. Perfeito. Aí depois disso, um princípio também que aprendi foi com o John MacArthur. Fizeram a biografia dele antes dele morrer. E no início da biografia, ele fala com clareza isso, eu achei tão forte, e acho que isso é pura verdade. Ele diz, quando eu vejo o casamento do meu pai, ele falando, John MacArthur, em relação à vida do pai dele, que era pastor. Ele disse, a lição maior que eu tive do meu pai não foi quando meu pai me colocou no colégio, ou quando ele deu horários para mim para comer, para dormir, aquelas regras que todo pai tem que dar. Mas uma das coisas maiores de pai cristão que ele deu para mim foi ver o quanto ele amava minha mãe e o quanto eles sabiam resolver conflitos de forma cristã. E isso foi uma lição para mim. Isso é uma verdade também. Li em Efésios para o futuro pastor. Cuidar dos filhos, da criação dos filhos, uma das coisas principais é o filho ver o quanto o pai dele ama a mãe dele e reflete o Evangelho. E aí, em relação a respeito aos filhos, gastar tempo, brincar com eles. E aí eu podia resumir, para não gastar muito tempo, mantenha a autoridade, mas seja amigo do seu filho e filha. Não apenas aquele que tem autoridade, mas que tem um relacionamento de amizade, de intimidade, onde ele pode ter abertura para contar os seus dilemas, os seus problemas para você. Muito mais do que um amiguinho que está do lado, muito mais do que alguém de fora. Você que é o confidente dele. Perfeito. E, por último, estabelecer um princípio em casa, em culto doméstico. Louvar ao Senhor. Eu e minha casa. Não é isso que aprendemos? Serviremos ao Senhor das maneiras que mostramos isso com clareza. É ter a disciplina de chamar a sua família e a sua responsabilidade como sacerdote do lar, que a igreja começa em casa. Então, vamos adorar o nosso Deus, lendo a Bíblia, cantando, instruindo e orando juntos. E isso de forma rotineira, pedindo a Deus que não possamos falhar, porque eu e minha casa
A palavra servir é também adorar. Adorar. Perfeito. É importante a gente ressaltar, Cíntia, que embora o pastor tenha um vínculo com o nosso seminário, né? Ontem à noite, inclusive, a gente ouviu do pastor Sung que uma das formas de você ver que a igreja está viva é quando há um fomento vocacional. Sim. E graças a Deus a igreja da Pissarreira tem hoje, né, muitos irmãos que estão aí no aspirantado, né, alguns do seminário, licenciados, outros já ordenados. E aí eu queria que você desse uma palavra à igreja no sentido de que orássemos por isso. E fomentássemos isso nos nossos jovens para levantar novos vocacionados. E isso aí, o que o pastor Sung é pura verdade, rapaz. É pura verdade. Eu gosto de ver a igreja, não que esteja errado de forma alguma, de ver a igreja como um hospital. É uma boa imagem. Mas eu queria apenas falar que é um hospital, mas dentro de um contexto de guerra. Não tem uma parte lá da enfermaria do exército? Hospital de campanha. Exato. Então, estão doentes lá, vamos cuidar deles para ver se eles voltam para a batalha, ou então os outros deixam eles aí, vão para a batalha com os outros que estão bem. E o que é um exército se não tem gente querendo ir para frente de batalha para guerrear? Não é? Então, um negócio desse que a gente vê a igreja florescendo, crescendo, de gente com desejo de servir, que é isso que o nosso Senhor fez. O nosso Senhor é um Senhor, Deus que serve. Uma das definições do nosso Deus é um Deus de serviço. É tão grande isso, pastor, que eu recentemente vi isso, que eu fiquei mais alegre do que pinto no lixo. Foi uma coisa do outro mundo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, a questão de servir é a mesa, como estamos aqui. Mesa aqui, obrigado, Cíntia. É uma forma aí de serviço hospitaleiro, pastor e Cíntia e a igreja da Pissarreira, mais uma vez, sendo hospitaleiros. E isso é o nosso Deus. Desde quando ele criou o universo, ele criou o mundo e disse, está aqui para vocês aí, Adão e Eva, coma do que vocês quiserem. Só uma árvore que não pode morrer, é de vocês. Faça aí, desfrutem. E você vê a pessoa de Jesus Cristo, ele servindo lá na ceia, João 13, quando ele era humilde, limpou ali os pés do discípulo, mostrando o serviço. Mas quando em Lucas 12 fala da segunda vinda, diz que ele vai voltar em glória. Então ele não vai voltar mais como humilde, mas com poder e glória. Quando a gente imagina isso, ele vem, é como rei, e agora imagina se agora ele vai botar todo mundo para servir ele. Não é? Era imaginar isso. Agora vocês tudinho, bora aí e me sirvam. Mas o texto diz lá no versículo 37 que ele se cinge, prepara uma mesa e de forma impressionante diz, serve de novo. E vai nos servir de novo com toda a glória. Que rei é esse? É um rei que estabelece esse princípio de serviço na igreja. Gente que está respirando isso dos seus líderes, que serve, que copia o mestre, vai querer fazer o mesmo. Quando um vê a beleza e transmite isso e contamina essa beleza, os outros vão querer. Aquilo que empolga a gente, aquilo que mexe no nosso coração, vai para as mãos e para os pés. Então, realmente, a igreja não precisa ficar chamando, não sei o quê. A vida da igreja, quando ela é exercida com fidelidade, empolgação e amor de Cristo, espontaneamente, como o irmão falou meu, o pastor Sung, pessoas vão despertar para poder servir outros o melhor que eles têm, que é o próprio Deus. É a sua palavra. Bênção. Bênção. Mas alguma pergunta? Somente. Só Desta Eu que agradeço. Eu espero que não demore mais 6 anos e meio. É por família também. Com todo prazer. Fazer um café em família. Seria bom demais, viu? Esse foi o nosso Café com Pastores, edição especial com o nosso pastor Tiago Bahia. Se você tem alguma dúvida, uma pergunta, envie-nos um e-mail que aparece aí na sua tela ou pelo direct do Instagram. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações do canal da Igreja Presbiteriana da Pissarreira. Te esperamos no próximo Café com Pastores. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Pastor, uma grande alegria. Deus te abençoe ricamente. O prazer é todo meu, pastor. Passou muito tempo sem estar aqui e ainda mais ter um privilégio desse, estar com o irmão, conversando da palavra do Senhor. E o meu desejo
é que Deus faça muito mais do que pedimos ou pensamos com a Igreja da Pissarreira. Amém. E traga muito mais gente convertida, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ainda é mais glorificado. Amém. Muito obrigado por tudo. Amém. Grande abraço. Grande abraço.